Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Está começando agora mais uma live Novo Dia. Todo novo dia é uma nova chance de aprender, é uma nova chance de vencer. Muito bom dia para você que está chegando. Eu quero saber de qual cidade você está acompanhando a live hoje. Eu estou aqui de São Paulo para entregar o terceiro episódio da série Milagre à Vista. Existe um milagre preparado para a sua vida e você vai ativar esse milagre com fé e oração. Eu estou fazendo essa série te apresentando orações poderosas da Bíblia, orações que fizeram a diferença. Você já aprendeu sobre cura, sobre recomeço, perdão, sobre ter um coração puro. E hoje eu vou te apresentar a oração de Josué. Você precisa entender quem é Josué na Bíblia, quem foi esse grande homem, esse grande herói. Josué foi o líder do povo de Israel que sucedeu Moisés. Moisés foi o homem escolhido por Deus para libertar o povo da escravidão no Egito e levar para a terra prometida. Mas no meio do caminho, Moisés morreu e Josué foi escolhido por Deus para tomar o seu lugar e para liderar o povo. Josué faz uma oração que promove o impossível. Muitos de nós estamos precisando de algo impossível, de algo muito difícil. Eu não sei exatamente qual é o seu problema. Se você precisa de uma porta de emprego muito especial, você precisa da restauração do seu casamento, ou então voltar a falar e ter um bom relacionamento com alguém da sua família. Se você precisa de uma cura, o que eu sei é que Deus é o Deus do impossível. E hoje eu vou te falar sobre Josué e sobre esse Deus maravilhoso que tem algo muito especial preparado para você. Antes de te falar da oração de Josué, entenda que ele estava no deserto levando o povo para a terra prometida, que é o território que hoje nós conhecemos como Israel. E Deus fez uma promessa para Josué. Deus deu poder, deu autoridade a Josué. Olha só, pega a sua Bíblia, você está com a sua Bíblia aí? Aliás, se você está acompanhando a live com a Bíblia na mão, coloca nos comentários sim, ou então um S, que eu vou saber que é um sim. Eu sei que muitas pessoas não conseguem, porque estão a caminho do trabalho, então já chegaram no trabalho, não conseguem ter a Bíblia aqui para ler. Mas é sempre bom a gente poder ler a Bíblia juntos, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé vem por ler a palavra de Deus. E é isso que a gente faz nas manhãs da Novo Dia. Toda terça, quarta, quinta, 7 e 7 da manhã, ao vivo e gratuitamente aqui no YouTube. Eu quero que o seu coração seja um coração de fé, voltado para as coisas de Deus, porque esse é o melhor caminho. É assim que você vai vencer os desafios do dia a dia, é assim que você vai chegar na sua terra prometida e conquistar aquilo que Deus preparou para você. Vamos à leitura. Josué 1, versículo 1. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor disse a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Meu servo Moisés está morto. Chegou a hora de você conduzir todo esse povo, os israelitas, para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que lhes dou. Eu darei a vocês todo lugar em que pisarem, conforme prometi a Moisés, desde o deserto do Neguebe ao sul até os montes do Líbano ao norte, desde o rio Eufrates a leste até o mar Mediterrâneo a oeste, incluindo toda a terra dos hititas. Enquanto você viver, Josué, ninguém será capaz de lhe resistir, pois eu estarei com você, assim como estive com Moisés. Não o deixarei, nem o abandonarei. Olha só que linda essa parte. Seja forte e corajoso, pois você conduzirá este povo para tomar posse da terra que jurei a seus antepassados. Seja somente forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de cumprir toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para um lado nem para o outro. Assim você será bem-sucedido
em tudo o que fizer. Olha só, você será bem-sucedido em tudo o que fizer se guardar a palavra de Deus. É isso que o Todo-Poderoso está dizendo a Josué. E ele diz outra coisa: estarei contigo, não te deixarei, nem te abandonarei. E olha o versículo 5, diz: enquanto você viver, ninguém será capaz de lhe resistir, pois eu estarei com você. Essa promessa que aqui está para Josué, ela também serve para a gente. Jesus fez muitas promessas para você. Ele disse que no nome dele você faria coisas maiores do que ele fez. Jesus te deu autoridade para calar os demônios, para expulsar doenças, para fazer milagres. Quando você acredita nisso de todo o seu coração e quando você sabe que o seu Deus é capaz de cumprir, ninguém, nada pode te resistir. O grande ponto dessa e de todas as histórias bíblicas, o grande ponto de virada da sua vida é a intimidade com quem promete e pode cumprir. Quando você conhece a Deus de verdade, quando você sabe do que Ele é capaz, você não tem medo de pedir, você sabe exatamente aquilo que você tem que declarar. Porque Ele te deu autoridade e Ele já te mostrou que é capaz de fazer. Ele é o Todo-Poderoso, o Deus do ouro e da prata, o Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que ressuscitou mortos. O que é o seu problema, a sua necessidade diante de um poder que ressuscita mortos? O que é a sua dificuldade diante de um Deus que pode abrir o mar vermelho? Não é nada. Deus é capaz de resolver o seu problema e para que a solução chegue, você precisa de fé e de oração. A Live Novo Dia, ela existe para que você tenha mais fé no seu coração e receba a orientação espiritual para vencer os desafios do dia a dia. E por isso, eu quero te pedir agora para você curtir esse vídeo. Se você ainda não se inscreveu no canal, aperta o botão inscrever, está logo abaixo aí. Quando você faz isso, você se torna meu aluno, minha aluna aqui na Live Novo Dia, e você está dizendo ao YouTube que esse conteúdo é bom e merece ser mostrado a mais pessoas. É muito rápido, é muito simples. São 2 cliques. No joinha, para curtir o vídeo, para dizer que ele é bom, e no inscrever-se, para você se tornar meu aluno e minha aluna aqui na Live Novo Dia. Josué era um homem que conhecia Deus e que andava com Deus. Talvez você possa pensar: ah, Daniel, mas ele foi escolhido pelo Todo-Poderoso. Você também. Você acha que você está vivo, viva, nesse tempo que se chama hoje à toa? Você acha que é uma obra do acaso? Que não foi calculado por Deus, que sabe de todas as coisas? É óbvio que ele tem um plano para você. Para Josué, o plano era liderar o povo e Deus prometeu a ele: ninguém vai te resistir. Jesus, Filho de Deus, aquele que morreu pelos seus pecados e te conectou com Deus, deixou muitas promessas para você. Eu tenho inclusive uma série chamada Presentes de Jesus, que fala de 21 presentes, 21 bênçãos que Jesus colocou sobre a sua vida. E você precisa de fé para que isso venha para a realidade. Você precisa colocar sua fé em prática para que isso aconteça. Jesus está com você. Jesus está te protegendo, Jesus está te guiando, está te fortalecendo para você vencer as obras do mal, para que você tenha uma vida de paz, para que você tenha uma vida muito melhor. Às vezes muito melhor daquilo que você imagina e sonha. Mas se você não tiver intimidade com o Pai, você não vai saber do que Ele é capaz. Se você não tiver intimidade com Deus, você não vai ter coragem de pedir a Ele. Ou então, por não conhecê-lo, vai pedir a coisa errada. Mergulhe na palavra de Deus. Medite de dia e de noite. Busque o conhecimento que transforma vidas e a sua vida será completamente transformada. Quando você entende quem é o seu Deus, ninguém, nada pode te resistir. Josué estava liderando o povo do deserto até a terra prometida.
E no meio do caminho ele enfrentou diversas batalhas e diversas dificuldades, assim como nós enfrentamos no nosso dia a dia. Às vezes nós temos que enfrentar e vencer alguns inimigos muito mais fortes do que a gente para que a gente possa continuar na direção certa, para que a gente possa conquistar o nosso objetivo. É exatamente isso que Josué viveu. Ao longo do caminho dele pelo deserto, ele teve que enfrentar muitos inimigos. Grande diferença. A grande diferença é que Josué contava com Deus, com a promessa de Deus, com o apoio, com a força de Deus. Então, quando ele tinha que enfrentar um inimigo, ele pedia orientação, ele perguntava o que eu devo fazer, e Deus respondia. É exatamente isso que você tem que fazer hoje. Qual é o problema? Qual é a dificuldade? Qual é o milagre que você precisa? Ora, peça a Deus. Diga a Ele o que está no seu coração e pergunta qual é a vontade dEle. Pergunte o que você tem que fazer. Porque a sua parte vai ser sempre a menor parte. A parte mais difícil é a parte de Deus. A sua parte é confiar, é ter fé, é dar o primeiro passo. A fé sem obras é morta. Mas quando a gente fala em obras nesse versículo, a gente não está falando de algumas atividades intensas que você tem que provar, que você tem que fazer por merecer. Não. Fé, quando você acredita e caminha nessa direção. Por exemplo, se você quer mudar de ambiente, se você quer um emprego novo, um ato de fé é comprar uma roupa que seja adequada a esse novo ambiente, a esse novo trabalho. Você tem que começar já a se vestir por fé para frequentar esse lugar. Se a sua vontade, se o seu desejo, se o milagre que você quer é ter uma família estruturada, uma família que caminha diante de Deus, comece a se posicionar como alguém que está numa família assim. Comece a se posicionar como alguém que tem uma família assim, que tem valores, que acredita nisso. Isso é uma obra da fé. Você não fica esperando cair do céu para depois agir. Você já começa a agir porque você tem fé. E a fé opera milagres, porque Deus é capaz de cumprir tudo o que prometeu. E Ele te prometeu coisas grandiosas demais. Eu quero ler para você agora a oração de Josué. Mas antes disso, quero te lembrar da importância de você compartilhar esse link com um amigo, com uma amiga, colocar esse link num grupo de WhatsApp. Mais pessoas precisam entender como funciona a fé, sobre Josué, sobre a oração que ele fez, porque a oração de Josué fez o impossível acontecer e você vai entender isso agora. Eu vou ler para você Josué 10. Se você estiver com a sua Bíblia aí, posicione em Josué 10. Eu vou abrir a minha aqui. Uma coisa que eu também vou te pedir mais uma vez. Curta esse vídeo. Diga para o Instagram, diga para o YouTube que esse conteúdo é relevante. Inscreva-se no canal, assim você vai ser meu aluno, minha aluna aqui na Live Novo Dia, que acontece toda terça, quarta e quinta às 7h07 da manhã. Aliás, se essa série Milagre à Vista está te abençoando, se ela está fazendo sentido para você, se você está aprendendo algo novo, eu quero que você coloque o emoji da flecha, que é o emoji que nos identifica. Nós somos flecha, nós estamos indo no alvo, na direção certa. Flecha não para, flecha não dá ré, flecha só para no alvo quando atinge o seu objetivo. Então, se você é uma flecha e esse conteúdo está te abençoando, coloca nos comentários o emoji da flecha. Eu vou ler para você agora Josué 10. Tá com a sua Bíblia aí? Vamos lá. É nesse trecho aqui que Josué faz a famosa oração dele. É uma ordem bem curta. Uma ordem que movimenta o mundo espiritual. E ele é capaz de fazer isso porque ele tinha intimidade com Deus, ele sabia que Deus havia prometido protegê-lo, que Deus disse que estaria com ele, que Deus disse que ninguém iria resisti-lo. E o mesmo vale para você, flecha.
O mesmo vale para você. Vamos ler. Adonisedeque, rei de Jerusalém, soube que Josué havia capturado e destruído completamente a cidade de Ai e matado seu rei, assim como tinha destruído a cidade de Jericó e matado seu rei. Também soube que os gibeonitas haviam feito um tratado de paz com Israel e agora viviam no meio dele. Ele e seu povo tiveram muito medo, pois Gibeon era uma cidade grande como as cidades reais, ainda maior que a cidade de Ai, e os gibeonitas eram guerreiros valentes. Por isso, Adonisedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a vários outros reis, a Oão, rei de Hebron, a Pirã, rei de Jarmute, a Javia, rei de Laquis, e a Debir, rei de Eglon. Está falando Jerusalém, mas nesta época, Jerusalém ainda não era a terra habitada pelo povo de Deus. Era uma terra que seria conquistada por Josué e se tornaria a terra do povo de Deus. Então Josué não está lutando contra o seu povo, ele está lutando contra um povo que habitava na terra que Deus tinha dado para ele. Tá? E como eu falei, ele ficou com a missão de guiar o povo até a terra prometida e no meio do caminho ele teve que vencer batalhas para abrir espaço para o povo passar. E a história que eu vou contar hoje, a oração de Josué, se dá neste contexto, quando ele precisa vencer mais um exército, quando ele precisa vencer mais uma dificuldade, quando ele precisa de um milagre para concluir o plano que Deus deu para ele. Os reis daquela região começaram a se unir contra Josué, porque chegou ao ouvido deles que Josué estava avançando, derrotando e matando os reis. Eles não queriam perder o espaço dele. Então eles se uniram contra Josué, contra o povo de Deus. E guarda uma coisa, ninguém pode ir contra o exército do Deus vivo. Ninguém pode ir contra o povo de Deus e ficar ileso, e ficar de pé. Ninguém. Se você está no exército de Deus, se você está do lado do Todo-Poderoso, ninguém vai te vencer. Ninguém. Guarda isso no seu coração. Aumenta a sua fé, porque você tem muito poder. Um poder que não é seu, um poder que vem de Deus. Um poder que vem dos céus. Os homens de Gibeon, versículo 6, enviaram mensageiros a Josué em seu acampamento em Gilgal. Não abandone seus servos, suplicaram. Venha depressa e salve-nos, ajude-nos, pois todos os reis amorreus que vivem na região montanhosa uniram forças para nos atacar. Josué e todo o seu exército, incluindo seus melhores guerreiros, partiram de Gilgal para Gibeon. Não tenha medo desses reis, disse o Senhor a Josué. Eu os entreguei em suas mãos. Nenhum deles será capaz de resistir a você. Versículo 9. Josué marchou a noite toda, desde Gilgal, e pegou os exércitos amorreus de surpresa. O Senhor trouxe pânico sobre os amorreus e o exército de Israel massacrou muitos deles em Gibeon. Perseguiram o inimigo ao longo da subida de Bet-Horon, matando os amorreus até Azeca e Maquedá. Enquanto os amorreus, que é o exército inimigo, o povo inimigo, recuavam pelo caminho de Bet-Horon, o Senhor os destruiu com uma terrível chuva de pedras de granizo que ele enviou do céu e que continuou até chegarem a Azeca. As pedras eliminaram mais inimigos do que os israelitas mataram à espada. No dia em que o Senhor deu aos israelitas vitória sobre os amorreus, Josué orou ao Senhor diante do povo e disse, presta atenção aqui numa coisa, quem faz é Deus. Ele é o Senhor da guerra. Tem pessoas que se levantam contra você e você fica pensando, o que eu vou fazer para acabar com eles? Qual a estratégia que eu vou usar para anulá-los? Qual a estratégia que eu vou fazer, que eu vou aplicar para que eles sejam derrotados? Tudo o que você precisa, antes de qualquer coisa, é orar. É dizer, Deus vai na minha frente e derruba os meus inimigos. Faça com que eles sejam envergonhados e voltem pelo caminho que vieram. Tudo o que você precisa fazer é confiar em Deus. Talvez você fale, não, Daniel, mas tem uma pessoa no meu trabalho se levantando contra mim. Tem um familiar meu que está falando mal de mim.
tem uma pessoa que me processou e quer o meu mal. Eu preciso dar uma resposta à altura. Você precisa orar a Deus. E Ele vai dizer o que você tem que fazer. A Josué ele disse, seja forte e corajoso. Você vê aqui nessa passagem que o exército chegou a atacar e a vencer e a derrubar alguns inimigos. Mas o Senhor Deus é que derrubou muito mais. Porque Ele é o Senhor da guerra, é Ele que faz. O seu problema vai ser resolvido por Deus. E não por uma estratégia humana. Não pela sua capacidade, pelo seu networking, pelo seu dinheiro. Não. Confie em Deus em primeiro lugar. Busque o reino dos céus e todas as coisas serão acrescentadas na sua vida. Agora, preste atenção na oração de Josué. Olha que homem com autoridade e poder. Ele disse que o sol pare sobre Gibeon e a lua sobre o vale de Aijalon. A oração de Josué foi uma ordem ao sol e à lua, o que na lógica humana é completamente impossível de acontecer. Fala, sol, para onde você está. Lua, para onde você está. O sol parou, versículo 13. E a lua ficou onde estava até que o povo tivesse derrotado seus inimigos. O sol parou no meio do céu e não se pôs por cerca de um dia inteiro. Nunca antes, nem depois, houve um dia semelhante, quando o Senhor respondeu uma oração como essa. Certamente o Senhor lutou por Israel naquele dia. Então Josué e todo o exército de Israel voltaram ao acampamento de Gilgal. A oração de Josué fez o impossível acontecer. Quando o sol para onde estava e a lua para onde estava, o dia continua por mais horas do que o normal. Continua claro por mais tempo. E por conta da luz, o exército dos israelitas foi capaz de vencer os amorreus, o exército inimigo. Josué fez uma oração para que o impossível acontecesse. Ele falou, Deus, estenda o dia para que meus soldados possam ver onde estão os inimigos e os derrotem. Agora, o mais impressionante, né, é que ele dá uma ordem direta ao sol e à lua. Ele acreditava tanto em Deus. Ele sabia que Deus era tão poderoso e que Deus tinha dado autoridade para ele, que ele manda o sol parar. Ele manda a lua parar. Ele dá uma ordem. Assim você tem que fazer. Dando uma ordem para que os espíritos imundos que atuam ao seu redor para te prejudicar fiquem parados, para que eles sejam expulsos, para que eles voltem correndo pelo caminho que vieram. Você tem autoridade sobre esse mundo espiritual, o mundo que a gente não vê. Porque Jesus venceu a morte e disse que você faria coisas muito maiores do que ele. Você acredita nisso? Você tem essa fé no seu coração, queimando no seu coração? Coloca o emoji da flecha. Se você está pegando o que eu estou falando, se você tem essa fé. No comentário, coloca o emoji da flecha, eu vou entender que você está respondendo essa pergunta. Josué, ele não fez uma oração assim, Deus me ajuda. Ele usou a autoridade que Deus deu a ele. Ele já tinha ouvido de Deus dizendo que ninguém seria capaz de resisti-lo, que Deus estaria com ele e que ele chegaria até a terra prometida, assim como Deus já te prometeu chegar na sua terra prometida. Então o que Josué fez, eu vou repetir a oração dele, bem curta, que o sol pare sobre Gibeon e a lua sobre o vale de Aijalon. Ele está falando, eu quero que o impossível aconteça para que a minha vitória se materialize. Quem é que está te perseguindo? Quem é o seu inimigo? Dê uma ordem no mundo espiritual para que os espíritos imundos que agem sobre a vida dessa pessoa caiam por terra. Declare com a sua voz, com a sua boca. Use a autoridade que Jesus te deu. Deus é o Todo-Poderoso e Ele está do seu lado. Você está do lado dele. Use a autoridade que Ele te permite usar. E o milagre que está à sua vista vai chegar pertinho de você. Quanto mais você tiver intimidade com Deus, quanto mais você orar, quanto mais você ler a Bíblia,
mais você vai se sentir confiante, mais você vai saber a hora de usar esse poder que Deus te conferiu, que Deus deu a Josué e dá a você também. Que o sol pare onde está, que a lua fique onde está, porque eu preciso de mais luz para vencer a escuridão. Deus tem um plano maravilhoso na sua vida, Flecha. Está na hora de você usar o poder da oração para desbloquear essas frases e chegar na terra que Deus te prometeu, no lugar que Deus te prometeu. Crie intimidade com o Todo-Poderoso. E essa será a melhor coisa que você vai fazer na sua vida. Acredite que Deus é capaz, que só Ele pode fazer o impossível acontecer. Eu não sei qual é o seu problema hoje, qual é a sua dificuldade, qual é o inimigo, o tamanho do seu inimigo, mas eu sei que Deus é maior. Eu sei que Deus é maior. E Ele é fiel para cumprir o que prometeu. E Ele prometeu estar contigo todos os dias da tua vida, até a consumação dos séculos. Se o seu coração está queimando por essa mensagem, coloca o emoji da flecha mais uma vez. Coloca o emoji da flecha. Você é uma flecha. Existe dentro de você uma mensagem que vem diretamente do céu, uma mensagem que derruba os inimigos e abre caminho para a sua vitória. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Eu estou chegando aqui ao final da nossa live e eu quero te agradecer por você ter ficado comigo até aqui. Quero te pedir para você compartilhar esse link, mande para 1, 2, 3 pessoas, coloca no seu grupo da família, no seu grupo de amigos. Mostre às pessoas como é a oração de Josué. Conte às pessoas como Josué venceu essa batalha. Incentive-as a conhecer e a servir o Deus Todo-Poderoso. Por fim, eu quero te lembrar que nos dias 7, 8 e 9 de novembro, eu vou fazer uma série de lives no Instagram gratuitamente, chamada Estratégia Flecha, o Poder da Influência. É para 2 tipos de pessoas. Pessoas que têm uma mensagem e querem alcançar mais audiência. E para quem tem um produto ou um serviço e quer aumentar as suas vendas. E para isso você vai usar as estratégias digitais, o poder da influência na internet, para alcançar mais seguidores e mais clientes. Eu acredito que todas as flechas precisam se posicionar para que a nossa mensagem, os nossos produtos, os nossos serviços influenciem as pessoas. Quando você apresenta algo, um produto ou uma mensagem, e isso chega às pessoas, é uma forma de mudar, de transformá-las, de ajudá-las. Eu prefiro que você faça do que o mundo continue fazendo. E por isso, eu vou te ensinar gratuitamente como usar o poder da influência a seu favor. Para participar da live, você só tem que se inscrever no link que está aqui na descrição. É completamente gratuito. E a gente se vê ao vivo, dia 7, dia 8 e dia 9 de novembro, às 20 horas e 7 minutos no Instagram. Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado pelo seu carinho. Muito obrigado a você que vai compartilhar esse link agora com amigos e amigas. Muito obrigado a você que curtiu esse vídeo. Se você não curtiu, curta agora e se inscreva no canal. Se você não se inscreveu, clique no botão inscrever-se e seja meu aluno, seja minha aluna aqui na live Novo Dia. Eu desejo que o seu dia seja de paz, de harmonia, de vitória. Que o Deus dos exércitos proteja a sua entrada e a sua saída. E que os anjos do Senhor estejam acampados ao seu redor. Quando seus inimigos olharem para você, eles vão ter medo e vão voltar pelo mesmo caminho que vieram. Porque sobre a sua vida está a mão do Deus Todo-Poderoso. Você pode dizer amém? Amém. Até semana que vem, na continuação da série Milagre à Vista. Semana que vem eu vou te contar sobre mais 3 orações poderosas que estão na Bíblia que você pode usar hoje para fazer o impossível acontecer. Que Deus te abençoe, que o seu dia seja especial. Saúde e paz, flecha. Saúde e paz.